Fala, meus queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é acentuação gráfica. Vocês sabem identificar quando deverá utilizar um acento agudo e um acento circunflexo? Aonde vai o acento na palavra nêutrons e na palavra laudo? Na palavra ânus, vírus, ônus, tem acento a palavrinha ônus? Qual a regra de acentuação dessas palavras? É isso que você vai aprender aqui nesse vídeo. Olá, você está no seu canal de conteúdos, o canal Conteúdo para Tudo. Se você ainda é novo por aqui, já vai logo se inscrevendo, deixando seu like e comenta algum assunto que você gostaria de ver aqui no canal. Vamos ao vídeo. Então, meus queridos, como que vai funcionar essa aula? Nós vamos dividir essa aula em 4 etapas, beleza? Partindo da tonicidade das palavras e já explicando as regras que pertencem a elas. Ou seja, vamos entender oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas antes de iniciarmos essas regras, essas etapas que eu expliquei para vocês, é interessante que a gente saiba conceituar os termos desse assunto. O principal termo, na verdade, o que é um acento gráfico? O que são, melhor dizendo, os acentos gráficos? Não sei. Os gráficos são sinais que vão indicar na escrita das palavras a pronúncia da vogal de uma determinada sílaba. Ou seja, através de acento agudo, acento circunflexo, acento grave, nós vamos ter uma entonação de determinada sílaba. Ou ainda a indicação de uma fusão, de acordo com a referência de cada acento. E quais seriam esses acentos? O primeiro acento e mais comum de uso é o acento agudo. Esse acento é representado pelo seguinte sinal gráfico. E ele vai indicar que a vogal vai ter uma pronúncia aberta na sílaba tônica. Ou seja, é o exemplo da palavra área, época e relógio. Perceba que a entonação da vogal ela é aberta. Isso é evidenciado pela sua acentuação, no caso, o seu acento agudo. E o acento circunflexo, o famoso chapéu do vovô. Como já mencionado, ele vai ser representado por esse sinal gráfico e vai indicar que a vogal vai ter uma pronúncia fechada. Enquanto que o acento agudo é aberta a pronúncia, o acento circunflexo vai indicar uma pronúncia fechada ou anasalada na sílaba tônica de uma palavra específica. É o exemplo da palavra acadêmico, âmbito e você. Perceba que a vogal ela tem uma pronúncia fechada. Temos ainda o acento grave. O acento grave ele vai ser representado por esse sinal gráfico, que é como se fosse o acento agudo invertido, que vai ser a fusão do a artigo com a preposição. Só deixa claro que o acento grave ele não indica a sílaba tônica, entenda isso. Perceba os exemplos: aquele, aquilo. Tanto aquele como aquilo possuem a fusão da preposição a mais o pronome demonstrativo aquele. Então entenda que não vai ser só quando tivermos a preposição mais artigo, mas também com um pronome demonstrativo, no caso aquele ou aquilo. Temos ainda o tio, que vai ser indicado por esse sinal gráfico e vai indicar uma vogal nasalizada. E ainda é mais simples o seu uso, bem mais fácil de entender. Saiba ainda que o tio nem sempre vai indicar a sílaba tônica. É o exemplo da palavra bênção. Perceba que a palavra bênção ela é paroxítona. E, no entanto, nós temos a colocação do tio na última sílaba. É verdade. Inclusive, referente à questão das pronúncias corretas, saiba que no canal nós já temos vídeos sobre prosódia e ortoépia. Se você não conferiu, vai lá conferir. Vou deixar no card ou na descrição do vídeo, beleza? E agora vejamos as regras de acentuação gráfica. Começando com as regras de acentuação gráficas das oxítonas. E ainda dos monossílabos tônicos, exemplo de pá, pé e pó. E possuem duas regras de acentuação gráfica semelhante à regra de acentuação das oxítonas. A primeira regra de acentuação das oxítonas diz que oxítonas com sílaba tônica terminada em vogal tônica A, E e O, seguidas ou não de S, são acentuadas. É exemplo de pajé, vocês, crachá, aliás, mocotó e após. Observe que as palavras que foram mencionadas terminam em A, E e O, seguidas ou não de S. E essa é a primeira regra. A segunda regra de acentuação dos oxítonas refere ao ditongo nasal, em ou ens. Oxítonas com sílaba tônica terminada em ditongo nasal em ou ens são acentuadas. É o exemplo da palavra além,
também, amém, armazéns, contens e parabéns. Aqui eu trago uma nota para ti. Quando em uma questão de concurso ou vestibular perguntar sobre a regra de acentuação gráfica de determinada palavra, você tem que associar esse mesmo uso. Por exemplo, a palavra além possui a mesma regra de acentuação gráfica de qual palavra? Além pertence à mesma regra de acentuação gráfica de parabéns, de contens. Você tem que observar a sua terminação. Terminação em ditongo nasal, em ou ens, é uma regra de acentuação. E a terceira regra de acentuação das oxítonas refere-se ao ditongo aberto, el, ei e oi, seguidos ou não de s. É o exemplo de mausoléu, véus, herói, sóis, fiéis e anéis também. E os monossílabos tônicos que você falou? Então, os monossílabos tônicos terminados em a, e e o, que é a primeira regra da acentuação das oxítonas, e também em ditongos abertos, el, ei e oi, seguidos ou não de s, já que o plural não vai afetar a regra. Essas são as duas regras que pertencem às oxítonas e também dos monossílabos tônicos. Lembrando que monossílabos são palavras formadas por apenas uma sílaba e são pronunciadas através de uma única emissão de som, que é o exemplo de cor, pá e nó, e tônicos porque elas possuem intensidade mais expressiva. E agora vejamos as regras de acentuação gráfica das paroxítonas. Lembrando que paroxítonas é quando nós temos uma palavra onde a penúltima sílaba é tônica, ou seja, mais intensa. Fala, não me diga! Aqui 7 regras sobre a acentuação das paroxítonas. A primeira regra de acentuação das paroxítonas diz que nós vamos acentuar todas as paroxítonas terminadas em R, L, N, X e PS. É exemplo de caráter, fóssil, réptil, lúmen, tórax, córtex, bíceps e fórceps. E já na segunda regra, nós vamos acentuar as paroxítonas terminadas em an e ão, seguidas ou não de s, só resignificando que o plural não vai afetar a sua acentuação. Para essa regra, nós temos os exemplos de órfão, órfãs, imãs, imã, órgãos, órgão, sótão e sótãos. Observe mais uma vez que o tio nem sempre vai marcar a sílaba tônica de uma palavra específica. A terceira regra de acentuação gráfica diz que nós acentuaremos as palavras paroxítonas terminadas em e uns. É o exemplo de fórum, fóruns, álbum, álbuns e quórum e quórums. Na quarta regra de acentuação gráfica das paroxítonas, temos as palavras terminadas em on e ons. Exemplo da palavra laudum, prótons, elétrons e nêutrons. Temos ainda as palavras paroxítonas terminadas em us, formando assim a quinta regra. É exemplo de anos, vírus, ônus, humus, bônus, tônus e vênus. Bem simples de entender. Na penúltima regra, nós temos as paroxítonas terminadas em i e is. É o exemplo da palavra caqui, bilis, júri, oásis, beriberi, biquíni, táxi e lápis também. Na última regra, você guarda paroxítonas terminadas em ei e eis. É o exemplo da palavra jockey, pônei, saudáveis, amasseis, cantasseis e fizesseis. Eu sei, paroxítonas é bastante regras, mas você guarda duas palavras para você lembrar dessa regra. Linuspsan e rumunson-chão. Repita comigo, Linuspsan, rumunson-chão. Não! Linuspsan, rumunson-chão. Parece meio bobo, mas isso ajuda muito na hora da prova. E a regra de acentuação das palavras proparoxítonas. Lembra que proparoxítonas é quando nós temos uma sílaba tônica na antepenúltima sílaba da palavra. Ah, mas você já deve estar cansado de regras, então pega essa notícia boa para ti. Todas as proparoxítonas são acentuadas, todas são. Vejamos alguns exemplos. Líquido, lâmpada, ácaro,
pássaro, tática, bárbaro, árvore, acróbata, enfim, são todas. E agora chegamos à última etapa dessa aula. Essa última etapa também é tranquila e é de boa. Inclusive ela afeta mais as pessoas que estudaram ortografia antes de 2009. Porque essa última parte da aula vai tratar das novas regras de acentuação gráfica após o acordo ortográfico de 2009. Então relaxa, que se você está aprendendo ortografia de 2009 para cá, o que eu vou te falar agora só vai reforçar o que você já sabe. Primeira mudança do acordo ortográfico de 2009 relaciona as palavras paroxítonas, ou seja, os ditongos abertos oi e ei deixaram de ser acentuados. É exemplo de joia, exemplo de acaloide, que não tem mais acento, androide não tem mais acento, geleia também não tem, centopeia, ideia e europeia. Segundo ponto desse novo acordo ortográfico, que afinal não é nem tão novo assim. Em palavras paroxítonas, as vogais I e U precedidas de ditongo deixarão de ser acentuadas. É exemplo de feiura, baiuca e também de bocaiúva. Já essa terceira mudança proposta pelo novo acordo ortográfico de 2009, ela já está bem popularizada. Nas palavras paroxítonas, a vogal tônica fechada O, de O, deixa de ser acentuada. É o exemplo da palavra enjoo, voo e perdoo. A quarta mudança do acordo ortográfico refere-se ao hiato de paroxítonas, cuja terminação é em. É exemplo da palavra vem, lém, também da palavra crem, dem, revém e relém. Só lembrando que hiato é o encontro de duas vogais que são separadas na divisão de uma sílaba. Por exemplo, a própria palavra hiato. Na separação silábica, nós separamos essas duas vogais que se encontram na palavra. É mesmo, é? Já a quinta mudança desse acordo ortográfico refere-se às paroxítonas homógrafas. Nós vamos ter aí o que nós chamamos de acento diferencial. É o exemplo do verbo para diferenciação da preposição para e do substantivo pelo pela palavra pelo. Antes do acordo ortográfico de 2009, a gente poderia usar essa diferenciação. Por exemplo, ele sempre para nessa loja. O verbo parar, na terceira pessoa do singular, ele possui esse acento. Mas hoje, depois do acordo ortográfico, não usamos mais. Só o contexto basta para fazer essa diferenciação entre verbo para e da preposição para. Só lembrando que palavras homógrafas são palavras que têm a mesma grafia, mas os significados são diferentes. A última regra trata de palavras com trema, ou seja, esse uso do trema vai ser suprimido em palavras portuguesas ou aportuguesadas. É exemplo de linguiça, enxágue, equino no caso, frequência, linguística e bilíngue. Todas elas possuíam o trema antes do acordo ortográfico. Mas claro que ele não deixou de existir, foi suprimido. Não sei se você percebeu isso na regra, porque ele ainda vai ser mantido em nomes próprios estrangeiros ou em palavras derivadas deles. É exemplo da palavra Miller, miliano, como exemplo. Para a acentuação dos hiatos, nós temos 3 pontos que podemos avaliar, formando hiato com a vogal anterior, que não seja seguido por NH ou quando estiver sozinho. É o exemplo de saúde, saída e egoísmo. Vale ainda ressaltar os casos em que o hiato ele pode estar precedido de um ditongo nas oxítonas, por exemplo, piauí, tuiú, ou ainda se o i ou o tônicos forem precedidos de um ditongo crescente. É o exemplo de Guaíba, Guaíra. Esse não é o vídeo para você visualizar só uma vez, então já sabe o que fazer. Se não entender tudo, volta, visualiza o vídeo que você vai entender. Espero que você tenha entendido e tenha gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima. Galera, dá muito trabalho produzir esse tipo de conteúdo, então se você puder, dá uma força pro canal, se inscrevendo, deixa seu like, comenta o que você achou da aula, deixa seu feedback, sugestões. Até a próxima.